Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo, 22 de dezembro de 2024, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, eu havia prometido uma live ontem à noite e mais uma vez não foi possível. Infelizmente não consegui configurar a minha câmera, essa através da qual vocês me veem, com o OBS. Poderia ter feito a live pelo celular, mas aí eu percebi que o som ficaria muito ruim. Então, como as pessoas não gostam de som ruim, eu resolvi adiar mais uma vez a live. Mas aqueles que gostam de receber abracitos e sabem que os receberão, não fiquem tristes. No final deste vídeo, eu colocarei os abracitos em dia. Mas não poderia deixar de trazer aqui hoje um assunto bastante preocupante, embora gostaria de tê-lo feito ou fazê-lo através de uma live. O assunto é realmente preocupante. O pântano tem outro plano para derrotar Donald Trump. Explico. O pântano tentou impedir a candidatura de Donald Trump, com vários processos nos quais Trump era acusado, inclusive, de caixa 2 para financiar orgias. Nada disso deu certo. Trump foi o candidato vencedor pelo Partido Republicano. Candidato à presidência, o pântano tentou outras vezes colocá-lo atrás das grades. Não deu certo. Coincidentemente, Trump também sofreu atentados contra a sua vida. Não deram certo. E aí está. Trump venceu a eleição num banho de sangue eleitoral e está bem perto de assumir a Casa Branca outra vez. Muitos dizem que Biden, no entanto, terá os 20 dias de janeiro como uma eternidade para impedir a posse do loirão. Mas essas vozes já não são tão fortes. O pântano, ao que tudo indica, já está se acostumando com a ideia de que Trump, sim, assumirá a presidência depois do 20 de janeiro. A questão agora é a seguinte: o novo plano do pântano, ao que tudo indica, é mais ou menos fazer com que Trump assuma, mas tenha problemas econômicos tão fortes, que aqueles que votaram em Trump logo em seguida peçam sua cabeça. Parece a história da Mônica, do Cebolinha contra a Mônica, não é? O plano de roubar o coelhinho da Mônica. Esse é o novo plano do pântano, mas ele faz todo sentido, porque se Donald Trump enfrentar uma crise econômica gigantesca, que pode eventualmente começar pela Alemanha, curiosamente, sim, haverá muita insatisfação na América. E vozes importantes na análise econômica já estão dizendo que essa é uma possibilidade real, como o fenomenal Martin Armstrong, um analista econômico que desde 1977 vem acertando inúmeras de suas previsões. A última é a seguinte: ele deu uma entrevista essa semana ao Greg Hunter, dizendo o seguinte, que a crise econômica virá, e esse será o maior desafio de Donald Trump desde os primeiros dias. Bem, a matéria foi publicada, claro, pelo Watchdog e diz o seguinte: o lendário analista financeiro e geopolítico Martin Armstrong está de volta com uma nova rodada de previsões e elas não vão facilitar a vida do presidente eleito. Armstrong diz: o nosso computador, o computador chamado Sócrates, que munido de várias informações dadas por Martin Armstrong, faz as previsões econômicas e geopolíticas há pelo menos 5 anos. Diz Armstrong: nosso computador tem projetado que estamos entrando numa depressão em algumas áreas e em recessão em outras. Uma depressão provavelmente na Europa e uma recessão nos Estados Unidos até 2028. Na minha conferência de novembro, ele diz, todos estavam comemorando depois que Trump venceu. Levantei-me e disse aos meus clientes: sinto muito,
Trump não terá uma administração feliz e não vai impedir o declínio econômico. Agora, um alerta de Greg Hunter. Não pensem que Martin Armstrong é contra Trump. Antes, muito pelo contrário. Ele previu que Trump venceria esmagadoramente e torceu para a vitória de Donald Trump. Mas ele não pode deixar de ser realista, segundo as suas análises econômicas. Então, Martin Armstrong continua dizendo: temos um problema sério em escala global. A crise da dívida soberana vai realmente começar a se inflar em 2025. Vai atingir provavelmente uma grande crise em 26 e 27. Por quê? Pergunta ele. Bem, eles, os donos do poder, ditaram todos esses bancos e fundos de pensão, 70%, por exemplo. 70% geralmente deve ser investido em títulos do governo. Eles dizem que esse investimento é seguro, mas é a pior dívida possível. Então, se o governo entrar em default soberano, o que acontecerá? Pergunta ele. Claro, você acabará com o sistema bancário e as pensões, simples assim. Armstrong acha que os governos ao redor do mundo vão entrar em default soberano. E ele diz, sim, entrarão. Como um governo entra em default? Estamos nesse esquema Ponzi. Esse é um esquema Ponzi. Eles têm que continuar vendendo novas dívidas para pagar as dívidas antigas. O problema é, quando você não consegue vender a nova dívida, é quando o default acontece, porque você não consegue pagar as dívidas antigas. Emitindo títulos da dívida, o governo tenta pagar as dívidas antigas. Porém, se esses novos títulos não forem vendidos, as dívidas antigas não são pagas e aí o termo é default. É isso que, segundo Armstrong, espera Donald Trump a partir do ano que vem. Outro comentário bastante polêmico foi em relação às criptomoedas. Greg Hunter pergunta a Armstrong o que o investidor comum deveria fazer, tendo este problema financeiro econômico em perspectiva a partir de 25. Armstrong acha que as pessoas deveriam ir ao banco e sacar dinheiro, mas é Armstrong dizendo, não sou eu. Ele diz, sim, o dinheiro, papel, moeda, físico é importante. Aí ele dá um exemplo. Acabamos de ter 2 furacões aqui na Flórida. Essa ideia de bitcoins e CBDCs é muito boa, mas, pergunta ele, qual a realidade dessas moedas? A internet ficou fora do ar por 10 dias durante os furacões na Flórida. Os cartões de crédito, claro, não funcionavam sem internet. Você queria algo, só conseguiria com dinheiro. Foi o mesmo no Canadá, quando congelaram todas as contas dos caminhoneiros. Eles não podiam nem comprar comida sem o dinheiro físico. A menos que você tivesse dinheiro, você estava morto e sem água. É por isso que estou dizendo que devemos ter dinheiro físico nesse momento. Mas ele também considera a possibilidade do ouro, claro, quem tem condições que tenha ouro físico. Armstrong diz que as moedas digitais, que estão recebendo muita atenção ultimamente, são apenas um mecanismo de controle. É aqui que eu acho que a questão é realmente mais polêmica. Ele afirma que o dinheiro digital impedirá corridas bancárias. Aqui, provavelmente, ele faz alusão a quem investiu parte de suas reservas em criptomoedas, o que seria muito difícil transformá-las rapidamente em dinheiro na boca do caixa, até correndo o risco da oscilação do mercado. As criptomoedas costumam oscilar muito. De repente, se a pessoa comprou num determinado preço e tiver que vendê-la quando está em baixa, claro, as perdas seriam ainda maiores. Então é por isso que ele diz, poucos, melhor dizendo, dos investidores em criptomoeda terão dinheiro físico para sacar se houver necessidade.
Ele diz também que acha que o mundo estará em guerra em abril de 25. Ele diz para observarmos a Turquia com o seu enorme exército convencional. Ele também acha que a Jordânia e o Líbano podem ser tomados, assim como a Síria. A Turquia, segundo ele, estará orquestrando esse movimento. E ele diz, portanto, que o Oriente Médio está se preparando para um grande conflito, a começar em 2025, e haverá, claro, muita destruição. Ele também prevê que a Europa estará no lado perdedor na próxima guerra mundial. Para encerrar, ele diz que não podemos impedir Trump de tomar posse. Para encerrar, ele diz que o pântano não pode impedir Trump de tomar posse, mas pode atrasá-lo com lei marcial. Lei marcial foi decretada 60 vezes nos Estados Unidos, diz ele, e os neocons estão morrendo de medo de Trump e realmente querem prendê-lo em uma guerra antes que Trump tome posse. Bem, essa é uma das questões aqui mais polêmicas, claro, da sua entrevista a Greg Hunter. Mas, resumidamente, ele diz: o pântano está armando mais uma. Não tem como impedir Trump de tomar posse, mas pode tentar impedir que Trump governe. Em relação à crise na Alemanha, temos outra matéria que também faz eco ao que diz Martin Armstrong. Prestem atenção, essa foi publicada pelo Newsmax, pelo Remix, perdão. Diz o seguinte: a economia da Alemanha continua caindo com o barômetro de emprego do IFO. O IFO é um instituto de pesquisa econômica na Alemanha. Segundo o IFO, o nível mais baixo em 4 anos já foi atingido, igualando a baixa do coronavírus em 2020. Enquanto isso, as falências estão crescendo em 2 dígitos na Alemanha. A crise econômica da Alemanha é definida pela falta de pedidos, altos custos de mão de obra e energia de alta regulamentação, o que levou as empresas a cortar pessoal e atrasar contratações, também levando o indicador IFO de Munique a cair para 92,4 em dezembro, após atingir 93,3 em novembro, ou seja, uma segunda queda logo em seguida. Os dados usados são coletados de uma pesquisa com gerentes em toda a Alemanha. Cada vez menos empresas estão adicionando pessoal, disse Klaus Wohlrab, que lidera as pesquisas do IFO. Ele diz: em contraste, a proporção de empresas que querem cortar empregos está aumentando. Quase todos os setores estão considerando cortes de emprego na Alemanha. A indústria automobilística, em particular, e seus fornecedores foram os mais atingidos. Não é só manufatura, no entanto. Os varejistas também estão planejando reduzir funcionários em vez de contratar. Enquanto isso, o turismo está contratando, porém os prestadores de serviço e pessoal da indústria hoteleira estão cortando empregos, disse Wohlrab. Já o Departamento Federal de Estatísticas também anunciou que as falências continuam aumentando na Alemanha, com o número aumentando 12,6% em novembro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados mostram que a taxa de crescimento anual das insolvências permaneceram na faixa de 2 dígitos desde junho de 23, com apenas um mês servindo como exceção, enquanto ficou na faixa de 1 dígito. Os principais analistas econômicos e até mesmo o governo reconhecem que a Alemanha encolherá pelo 2º ano consecutivo. Abre aspas, uma recuperação econômica sustentável ainda não é previsível, disse o último relatório mensal do Ministério Federal da Economia. A matéria do Remix diz que não apenas a incerteza econômica é alta devido aos fatores usuais, mas também a ameaça de tarifas está surgindo dos Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump prometendo atingir a Europa e a China com tarifas de
25%, com a Alemanha prevista para sofrer muito se tais tarifas forem colocadas em prática, é um desafio a mais para a economia alemã, que já vem cambaleando. Então aí está mais uma relação com Donald Trump. Se Donald Trump realmente aumentar as tarifas, ele também será acusado de colapso econômico na Alemanha, que pode, claro, virar um jogo de dominós. Se a Alemanha cair, todo o resto da Europa cai, e isso atingiria diretamente os Estados Unidos. E, claro, todos culpariam Donald Trump mais uma vez. Bem, não bastasse tudo isso, o acordo feito para aprovar o orçamento para os últimos dias de Biden teve um preço alto para Donald Trump. No vídeo de ontem eu disse que foi uma vitória de Trump porque ele conseguiu tirar do orçamento que Biden pretendia muitos itens estranhos, como, por exemplo, aumento de salário para os legisladores, entre outras coisas. Porém, não foi só de vitória, não. Hoje, o Breitbart News fez uma observação interessante. Para que Trump vencesse, ele teve que também perder alguma coisa. E o problema é exatamente esse, porque, segundo o Breitbart, este novo orçamento, só vai até março. Ou seja, logo no começo do próximo governo, Trump terá que negociar mais uma vez o financiamento do seu governo. Isso em 14 de março. Diz a matéria que o presidente eleito, Donald Trump, enfrentará uma grande confusão quando o seu mandato como presidente começar, após o projeto de lei de gastos aprovados para evitar uma paralisação do governo foi aprovado na sexta-feira à noite. Sob o projeto de lei de gastos, foi aprovado no Senado, que foi aprovado no sábado, o governo permanecerá aberto só até 14 de março de 2025, isso de acordo com a NBC News. A NBC observou que, além da administração Trump precisar abordar outro prazo de financiamento do governo e um limite da dívida, as escolhas do gabinete de Trump também precisarão ser confirmadas pelo Senado, entre outras coisas. Então, imaginem Donald Trump, logo nos primeiros dias do seu governo, ter que negociar uma nova aprovação de orçamento para o governo continuar, uma nova aprovação de financiamento. Isso já em 14 de março. O que, claro, só fortalece a teoria de Martin Armstrong. O pântano já aceita a ideia de que Trump será o presidente, mas já está fazendo de tudo para que Trump não consiga governar, por óbvio. Muito bem, meus queridos amigos, como eu havia prometido no começo, aqui vai então os abracitos. Vou colocar em dia os abracitos, principalmente dos membros do canal, como a Norma Reis, começando pela Norma Reis. Ela já é membro do canal há 6 meses e me pediu um abracito. Ela disse: sou membro do canal há alguns meses e o senhor ainda não me enviou um abracito. Aqui está, então, um imenso abraço, Norma Reis. Deus te abençoe. Muito obrigado pela membresia. O meu amigo Erasmo José Teixeira, que fez aniversário, me pediu um abraço. Ele fez o aniversário na semana retrasada, 44 aninhos, e me pediu um abraço. Então está aqui com alguns dias de atraso, peço desculpas, um imenso abraço, querido amigo Erasmo José Teixeira. Feliz aniversário, Deus te abençoe, muitas felicidades. O Erasmo é membro há 2 anos e 3 meses do canal. Aqui eu precisaria trazer um bolo, além de um abraço, um bolo de aniversário para a minha querida amiga Roberta Fernandes, que está fazendo 5 anos como membro desse canal. A Roberta é provavelmente o membro mais antigo do canal Professor Belém. E, claro, me pediu um abraço, mas se eu pudesse, eu traria um bolo com 5 velinhas. Deus te abençoe, Roberta Fernandes, muito obrigado
pela membresia, muito obrigado pela força e apoio que você nos deu todos esses anos. Um abracito também para a Rosana Marques. Ela se tornou membro do canal e nunca ganhou um abraço. Ela diz aqui que não quer mais abracito, mas contrariando o pedido da Rosana, então vai aqui um super abraço. Ela é membro há 1 ano do canal. Rosana Marques, um super abracito e desculpe a demora. A minha querida amiga Neda Limole, de Londrina, também quer um abracito. Então vai aqui um abracito, Neda. Já é o 4º ou 5º abracito que eu te mando. A Neda Limole é membro do canal já há 2 anos. Muito obrigado pela membresia, muito obrigado pela companhia. E aqui a Maria Amélia Figueiredo, da Luz, minha querida amiga, fará aniversário no dia 9 de janeiro, mas já está alertando que quer um abracito. Então eu vou mandar um abraço antecipado aqui a Maria Amélia Figueiredo, da Luz, mas não darei ainda os parabéns, só um imenso abracito. A Maria Amélia é também membro do canal já há um bom tempo. Eu não tenho aqui, mas parece que são 2 anos, ou um pouco mais. Muitíssimo obrigado, querida amiga, Deus te abençoe, um super abraço e aguarde os parabéns no dia 9 de janeiro. E o Anderson Heckel também está fazendo um alerta, ele disse que fará aniversário no 1º de janeiro e quer um abracito. Bem, então vai o abracito agora e espere até o 1º de janeiro para ganhar os parabéns. Muitíssimo obrigado, Anderson Heckel, que é membro há 4 meses. Seja muito bem-vindo. Então é isso, acho que coloquei os abracitos em dia. E se você quer ganhar um abracito, encomende o seu aí. Se você for membro do canal, encomende o seu abracito e assim que possível eu darei aqui o abracito. Bem, por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, mas faça um pedido também, além da membresia, que é muito importante, verifique aí se você é inscrito, ainda é inscrito no canal. Muita gente se inscreve num dia, vai ver no outro dia não está mais inscrito. É um mistério, acontece. Mas então verifique aí, se você não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Por enquanto é isso, até depois, se Deus quiser.